Olá, estamos de volta na 36ª Feira de Livros do Sesc e hoje, encerrando o nosso circuito de palestras, vamos falar com Carol Pimentel, editora, tradutora, entre outras coisas, designer. A gente vai falar da carreira dela e para os ouvintes aqui da nossa entrevista, a gente vai encerrar com uma conversa um pouquinho mais técnica. A gente já falou com roteiristas, ilustradores, falamos ainda há pouco com o Levi, que falou um pouquinho da parte editorial, e vamos continuar um pouquinho nessa linha, conversando com a Carol. Tudo bem contigo, Carol? Tudo jóia, e você, Evaldo? Como é que tá? Parabéns pelo evento, parabéns pessoal do Sesc que sempre mantém a gente atualizado e aprendendo muita coisa. A gente agradece muito a oportunidade e o espaço e o convite. Você foi tão gentil desde o começo, então Uhum. muito obrigada. Eu que agradeço pela tua disponibilidade de tempo de conversar um pouquinho com a gente e falar um pouquinho da tua experiência, do teu trabalho, como é. Porque as pessoas têm uma noçãozinha de como é a ponta lá da produção de um quadrinho, né? O roteiro, a arte. Mas quando entra nessa parte mais editorial, muita gente não tem uma noção. E o nosso papo é basicamente para isso, para falar sobre essa parte da produção de um quadrinho. Eu queria Perfeito. primeiro começar contigo falando do início. Qual a tua formação? Como foi teu primeiro contato com o mercado editorial? Quais foram os teus primeiros trabalhos dentro da área? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Perfeito. Eu tenho uma história meio maluquinha, assim, eu costumo dizer que é fora da caixinha, né? Porque eu sempre gostei de muita coisa e não sabia direito o que eu ia fazer de faculdade. Desculpa, acho que muita gente tem dúvida nessa. A gente é muito novinho, às vezes, quando é jogado nesse mercado, tem que decidir tudo. E eu lembro que eu comecei 5 faculdades diferentes, não gostava, não tinha me adaptado, eu mudava mesmo. E aí eu acabei fazendo física. Foi minha quinta opção. Uhum. E eu fui fazer física, que o pessoal brinca, né? Física sem educação, que eles falam, gente, você sabe nadar, sabe jogar bola, então eu não sei fazer nada disso. Mas, e eu tinha essa paixão, né? E desde pequenininha eu sempre gostei muito de quadrinhos, sempre gostei muito de ler. E eu tinha uma fissura no Homem de Ferro. Eu achava que ela. Não o Tony Stark em si, mas eu gostava muito da armadura, eu gostava daquela coisa tecnológica, daquele desenvolvimento, não das armas, aquela tragédia toda, mas o fato da gente poder voar, aquela coisa de criança, né? O imaginário infantil. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma clara noção de que a gente ia discutir a gravidade, discutir como as coisas funcionam. E quando a gente cai no caldeirão, que a gente vê que a gente não é playboy, rico, nem milionário, nem gênio, a gente vê que a faculdade é muito mais difícil, não dá tempo de nada. Então, eu acabei me separando dos quadrinhos nessa época. E assim, nossa, o que um físico trabalha com tradução? Que tragédia é essa, né? E eu sempre gostei muito, então eu tinha feito letras 2 anos e tinha acabado desistindo, sempre gostei muito de traduzir. E quando eu conheci mais a fundo a física, eu descobri que existe uma área chamada História da Ciência. E na História da Ciência, eles precisam de físicos que compreendam a parte física, mas que também goste de tradução em história, porque a gente vai ter que ler e criar registros históricos sobre tudo que foi feito. Né? Então, cada historiador trabalha com uma área da ciência, e a minha pesquisa foi sobre eletricidade no século XVIII e os experimentos do Benjamin Franklin, né, com eletricidade, aquela coisa da Desculpa te pipa. interromper rapidinho. Isso aí é mais Imagina. voltado para alunos, tipo um registro para ser ensinado para os alunos, ou é uma coisa acadêmica de registro da ciência para os próprios pesquisadores? É voltado É um mais para qual registro área? acadêmico, é um registro Uhum. acadêmico mesmo. A gente tem, existem grupos de história da ciência que divulgam isso e a gente fornece essas pesquisas para editoras que produzem material didático, para que haja essa correção no registro histórico, que geralmente eles colocam aquelas caixinhas de nota, né? Olha, a maçã caiu na cabeça do Franklin, do Newton, perdão, e não é bem assim. Com essa pipa do Franklin, que eu costumo dizer que eu acabo com a infância da gente e com os desenhos do pica-pau, porque ele não empinou essa pipa, né? Ele nunca segurou essa pipa de fato, Uhum. ele não respondeu as cartas. Então, a gente fazia esses registros históricos, encaminhava para o grupo de pesquisa em História da Ciência e também para ajudar a literatura, a produção de material didático, né?
Então, eles sempre precisam de um físico um pouquinho diferente ali na área. Depois disso, eu vim trabalhar com astronomia, eu recebi um convite para ser diretora da Escola de Astrofísica aqui em São Paulo, e era muito gostoso, assim, adorava fazer aquilo, só que ninguém conhece a Escola de Astrofísica, ninguém sabe que nem existe isso aqui em São Paulo, e todo mundo conhece o planetário. Então, eu comecei uma campanha, eu falei, gente, vou mudar tudo, eu vou fazer uma discussão de fim de semana para as pessoas aprenderem como que é o teleporte do Star Trek, para discutir a física na ficção científica, para a gente discutir quantos hambúrgueres o Flash tem que comer para ter aquele metabolismo dele e tal. Então, eu queria uma coisa mais física, mas voltada para os quadrinhos, para que o público geral se interessasse, né? Porque astrofísica é uma coisa que dá medo. Você escuta o nome, o povo corre. E o pessoal não entendeu, não gostou muito da ideia, achou que era mais técnico, que precisava ser. Eu fui para minha sala, chorei tanto, Evaldo, e no dia seguinte eu pedi demissão. Falei, acho que eu preciso ser feliz um pouquinho, assim, eu preciso entrar numa área onde eu consiga me expressar melhor, né? E é o que eu falo, eu sempre aconselho as pessoas a não terem medo de seguir o sonho. Não é para jogar tudo para cima, não é para se livrar das coisas, mas vai entrando, né? Vai entrando na área. E o que eu fiz? Eu não sabia como entrar nessa área dos quadrinhos, porque eu não desenho nada. Mas eu tinha a parte do inglês, que eu falei, bom, muitos deles são feitos em inglês, então talvez eu consiga traduzir. E aí eu procurei um curso de tradução. Eu descobri na época que estava tendo a primeira turma de estudos da tradução aqui na FEFELESH, na USP. Falei, bom, vou entrar, vou aprender pelo lado acadêmico, vou aprender a me familiarizar com os termos, a ver como é que é a produção, né, direta de quadrinhos. Então, eu fui me especializar na universidade. Eu fiz um mestrado, então, e durante o mestrado de tradução de quadrinhos, eu apanhei um pouquinho para entrar, porque era um físico, né? De repente, caindo na área de letras, eu tive que mostrar toda a produção de resgate histórico, de tradução que eu tinha feito, para que eles entendessem, né? O que esse maldito veio fazer aqui? Tem como difícil que é fazer em tradução. Pois o que está fazendo aqui, né? Vai tirar o lugar da gente e tal, mas aí eles entenderam, né, o procedimento. Eu também acabei fazendo mais disciplinas, aprendi bastante com isso. E aí, no meio, surgiu a oportunidade, eu queria entender, a minha proposta era estudar a coleção histórica do Homem de Ferro e entender como é que se fazia a tradução de gírias. Essa era a minha proposta inicial. E aí, com conversas, eu descobri que a Panini tinha a Mitos terceirizada, né? Acho que o Levi deve ter explicado melhor isso. E aí eu consegui conversar com os tradutores da Mitos, que são as pessoas que faziam, de fato, as traduções dos gibis da Marvel e da DC para a Panini. Nessa entrevista eu entendi como é que funcionava o procedimento, né, e tal. E aí eu mudei minha pesquisa por completo. Eu resolvi abordar o Bourdieu e o hábitos do tradutor, ou seja, tudo que ele internaliza e aprende ao longo da vida que vai ajudá-lo na tradução, né? Porque os quadrinhos, eles exigem um tradutor mais dinâmico. Você tem o Reed Richards, que é um cientista, você tem o Stark, que é um cientista também, trabalha com nanotecnologia, mas você tem a Era Venenosa, por outro lado, que é uma bióloga importante, você precisa entender de biologia, você tem o Flash, que é um químico, e você precisa entender dos compostos e das coisas, mesmo tendo o que eu brinco, que é a física dos quadrinhos, química e coisa dos quadrinhos, e a ciência que é viajada, né? Então, tem uma parte do real, por exemplo, o Hulk, o que tem a ver os raios gamas e a radiação verde, né? Deixar ele verde. Nada a ver, então, mas a gente perdoa, a gente aceita, é assim, já está consagrado. Mas o que eu podia corrigir em termos de técnica e de alguma coisinha, a gente sempre dava uma ajuda, né? Até em Gibi de Mulher Maravilha, quando ela fala sobre supernova, estrela explodindo, às vezes eu já colocava umas notinhas ali extras. Então, com esse convite, esse contato, 3 meses depois, o pessoal me perguntou se eu queria ser editora assistente ali na Marvel. Eu virei umas 25 cambalhotas, gritei muito e saí correndo respondendo que sim, claro. E depois disso... Isso como você falou, na Mitos, que fazia as traduções para a Panini. Para a Panini, exato. E aí são 5 anos de Mitos, eu fiquei até 2019 lá.
Os 2 últimos anos eu cheguei a assumir como editora-chefe da Marvel e ajudar ter a equipe de tradutores, todas as pessoas, né, um pouquinho da programação, junto com o Levi ali. E eu acabei saindo em 2019 por conta de um sonho, assim, que eu sempre queria abranger e trabalhar um pouquinho mais, e conhecer um pouquinho mais. E com a exclusividade ali, né, a gente mantinha essa coisa da Panini, tá? Tinha algumas coisas com a Mix. Eu resolvi abrir um estúdio. A gente abriu o Estúdio Patinhas. Eu tenho é um estúdio com S, né? Estúdio Patinhas. E a gente é um estúdio, então, a gente trabalha com tradução, a gente faz edição, só que ao invés de fazer só para Panini, que a gente continua trabalhando, mas agora direto, não mais via Mix, a gente atende outras editoras. Então, a gente trabalha com a Devir, a gente trabalha com Disney, a gente trabalha com a Veneta, a gente trabalha com uma série de outras editoras, a Script, fazendo projeto gráfico, e a gente faz tudo, desde o projeto gráfico, se precisa criar, ou só as letras, ou só a tradução, ou só a edição, conforme cada uma das editoras vão solicitando. E aí, então, são 8 anos já trabalhando com quadrinhos e sendo feliz, que eu falei, deixei esse lado da física, apesar de lembrar sempre um pouquinho dele. Já estou anotando aqui umas coisas para não te interromper, para te perguntar depois. Já tenho umas 4 perguntas aqui para engatar na sequência. Vou fazer algumas agora, porque tem a ver com o que você já falou, antes da gente entrar no seu trabalho atual, que também tem algumas perguntas sobre o trabalho atual. Quando você falou essa questão da sua experiência de trabalhar, vou falar, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que o público-alvo do evento são alunos de ensino médio, a ideia do evento aqui é estimular a leitura e tal. A feira começou focada em literatura, em livros, né, como o próprio nome fala, mas já há alguns anos eles estão querendo abrir espaço para a gente do quadrinho também participar disso, né? Então, o nosso papo aqui ele é voltado para pessoas que potencialmente se interessem por quadrinho ou que estão entrando agora, estão começando a ler. Por isso, a minha proposta para o SESC de fazer essa entrevista, né? Falar para entrevistar pessoas de diversas etapas da produção para dar essa visão mais ampla. Então, dentro do que tu falou no começo, tem uma coisa que tu falou que eu achei várias, mas a primeira que eu achei interessante, que tu falou da tua experiência de, eu vou falar divulgadora científica, né? Eu não sei se é o termo exato, mas eu estou ouvindo, na verdade, nos últimos 2 anos, várias autocríticas de pessoas de várias áreas de ciência, de que até algum tempo atrás, ainda existe, mas está diminuindo. O pessoal da academia tinha muito aquela postura de eu não vou para o YouTube explicar noções básicas, eu estou aqui na academia, vou falar para os meus pares e tal. Qual foi a consequência disso? Eu ia falar do YouTube, a internet como um todo, mas eu acho que o YouTube, de forma mais direta, foi enchida de pessoas com teorias loucas. E aí começa com algumas coisas mais, como é que eu vou dizer, que ainda tinham algum embasamento científico, mas a coisa vai piorando, e aí você chega no nível que hoje terraplanismo se discute, nazismo de direita, conceitos completamente absurdos entraram e estão entrando no senso comum, ao ponto que as pessoas que são da área, história, física e tal, têm que voltar para falar o óbvio. Então, a minha culpa que eu estou ouvindo é que a academia tem que ocupar esse espaço, tem que vir com a informação certa, porque espaço que não é ocupado por quem detém o conhecimento acaba sendo ocupado por sandice, né? E quando tu falou essa tua experiência lá do observatório, eu senti muito isso. Tipo, tu tinha uma proposta de pegar, usar o gancho de cultura pop para trazer o interesse, e tu teve toda uma resistência do pessoal da academia, né? E isso foi há alguns anos. Tu ainda tem contato com essa área? Tu acha que isso mudou da academia, de estar mais aberta a fazer uma divulgação científica para leigos? Como é que é a tua visão sobre isso hoje? Mudou, Evaldo, mudou bastante. Eu me afastei desse pessoal, assim, eu simplesmente deixei o trabalho, me afastei por uns anos e ano passado, um amigo meu que continuou trabalhando lá no Planetário, ele até me mandou que o Planetário aqui em São Paulo abriu até rede social. Isso era uma coisa que a gente não conseguia, assim, era a complicação. A gente entende, por um lado, quando os órgãos são governamentais e são ligados, porque eles têm medo de permitir que a gente
possa levar o conhecimento, e a gente acabe juntando ideais políticos, acabe transtornando coisas, porque você não sabe ao certo quem é que vai falar, que exposição e que mal aquilo pode trazer ou gerar. Eu compreendo esse lado, mas eu concordo em absoluto com você com o fato de que se a gente não ocupar esse espaço, os doidos imperam. Né? Então, eu lembro de ter lido em revista Drink Quântico, coisas assim, você fala, gente, acho que o pessoal perdeu um pouquinho a mão, ou está usando palavra bonita para vender coisa que não tem sentido, né? Que a gente sabe que acontece. Então, eu acho fundamental. Eu sempre fui do sentido de querer não só entregar o relatório para os órgãos, né, para a FAPESP, no caso que eu tinha bolsa, mas eu queria escrever livros. Eu queria trazer isso para o público, eu queria dizer coisas. Então, a gente vai encontrando espaço, né? E conforme a gente consegue divulgar, ou fazer, ou falar, eu achei muito legal eles terem rede social agora, divulgarem coisas, desmistificarem certas coisas. Então, eu acho fundamental. É muito legal essa tua opinião. A gente precisa mesmo trazer para o público, independente da mídia. E se a rede social chega mais perto, bora trazer, né? Bora usar. Eu achei muito legal. Ai, desculpa. E sinto vontade, assim, de escrever. Não está tendo tempo, mas eu tenho uns projetinhos aí de ciência, astronomia e coisas para levar para os quadrinhos. Vamos ver se dá certo. Pô, que ótimo. A outra pergunta pode ser uma continuação dessa, mas assim, mais específica. Tu comentou aí dos raios gamas e tal, da utilização que a ciência tinha nos quadrinhos. Eu acho que até... Posso falar com vocês que até os anos 60, a ciência era, assim, era um molho. O autor lá ia criar um personagem, aí tem uma origem científica. Então eu vou pegar um conceito científico aqui, ele pegava... Não sei se era assim, mas eu imagino que ele abria um dicionário lá de ciência, raios gama. Jogava lá e nem procurava entender o que era e tal. Isso até os anos 60. Aí tu trabalha com tradução, tá inserido no mercado editorial. Tu acha que teve uma mudança disso hoje? Tu acha que hoje... Falando de editoras americanas, vamos focar aqui um pouquinho mais. Super-heróis e tal. Tu acha que hoje Marvel e DC têm uma preocupaçãozinha maior na utilização correta de termos científicos nas obras? Tem sim. Algumas coisas a gente vê assim, é o que fala. Eles mantiveram, claro, por ser clássico, canônico, já não se vai mudar a origem de personagem, né? Mas eu vejo o Stark é um personagem que me chamava muita atenção, não só pelo movimento que o Downey Jr. fez de dar o rosto e até eles passarem a ilustrar o personagem mais parecido com ele do que com o Flynn, né? O antigo lá do aviador e tal. Então, como a ciência, eles tentavam abordar mais nanotecnologia, tentavam abordar mais coisas mais detalhadas sobre isso, e uma pesquisa modificada. Eu me lembro de uma edição do Flash, eu não vou saber exatamente qual, eu posso depois procurar e mandar, que era extremamente científica, deu um trabalhão lascado, assim, para fazer o copydesk, que eu tive que fazer pesquisas e tudo mais, e saiu perfeito, assim, saiu muito bacana. Alguns, realmente, é o que a gente fala, é física de quadrinho, a gente deixa quieto, né, então a aranha irradiada do Homem-Aranha e coisas assim, a gente perdoa, mas o Stark era um personagem, o Stark e o Flash me mostraram muita pesquisa, assim, coisas até difíceis da gente ter que colocar numa notinha simples e falar, gente, será que eu consigo me fazer claro com esse conceito só em uma linha? Eu precisava de 10 páginas para explicar isso. Então, eu acho que eles estão tomando cuidado, sim, alguns estão melhorando. Deixa eu lembrar aqui a outra anotação que eu fiz. Eu vou nesse instante me contradizer. Acabei de falar que aqui a proposta é uma coisa simples para aluno de ensino médio, mas falou do Bourdieu. Como eu leio muito Bourdieu, eu tenho que perguntar. Eu cheguei a ver coisa do Bourdieu falando sobre os campos na literatura, moda, várias áreas de arte e tal. Tu sabe se ele, ou alguém que usa ele como base, chegou a trabalhar a questão de campos e tal, e prêmios e tal, na área de quadrinhos? Você já viu algo parecido com isso? Uma abordagem parecida com essa? Até onde eu me dei uma afastadinha já da academia há um certo tempo por conta... Eu defendia o mestrado em 16, né, 2016. Desde lá eu participo de alguns eventos, mas não cheguei a ler muita coisa sobre isso. Saiu recentemente uma publicação
interessante sobre tradução de quadrinhos pela editora da USP, né, EDUSP, e eu preciso dar uma olhada, mas até onde eu sei, eu nunca vi sobre isso. Eu comecei a falar sobre essa teoria de hábitos, né, e algumas, levemente eu abordei umas outras, dessa mais social, né, mais do lado sociólogo ali, e para embasar. Então, mas nunca tinha visto. Essa sobre campus eu ainda não vi. Seria interessantíssimo a gente ver essa discussão, né? Eu te perguntei isso porque eu conheci o Bourdieu por vídeos do Clóvis de Barros, né, que foi aluno dele, estudou com ele lá na França, foi um dos grandes divulgadores dele, e todas as vezes que eu vejo algum vídeo dele explicando sobre algum campo, o campo jurídico, campo jornalístico, e ele fala a questão dos prêmios, que só quem está inserido consegue entender e tal, de valores, eu falo, cara, isso é muito o ambiente de quadrinho, porque eu, aqui em Manaus, trabalho com algumas pessoas de quadrinho, mas a maioria são pessoas novas que estão entrando agora. E eles mesmos já não entendem muita coisa que para a gente faz muito sentido, para eles é meio estranho. Quando eu falo com uma pessoa que não é de quadrinho, mesmo de uma coisa próxima, tipo literatura, eu falo de como é que funcionam os eventos e tal, e o mercado editorial, para eles eu estou falando russo, assim, tipo, a reação mais comum é tipo, tem tudo isso, tem esses eventos, esses prêmios, e quando você pega um quadrinho, porque eu sou chato, eu sou aquele cara que eu tento trazer novos leitores, mas toda vez que eu vou mostrar quadrinho para alguém, eu acabo entrando na parte técnica de, mas esse roteiro é interessante por isso, e a arte e tal, e a pessoa olha e fala assim, cara, mas tem isso, para mim é só desenho é bom ou é ruim, e o texto é legal ou não, assim, não consigo ver todas essas nuances que tu fala que vê no quadrinho. Então, tem muito essa questão do campo, que o Bourdieu fala, né? Que só quem está inserido nele entende os valores e tal. Quem eu vi falar de uma experiência parecida recente é aquele professor, o André Link, que tem um canal HQ na Sarjeta, Quadrinho na Sarjeta. Sim, ele falou que uma vez num evento, eu acho que era um simpósio de comunicação, eu não lembro nem qual era a área dele, eu acho que era comunicação. Ele levou alguns quadrinhos, fez uma palestra, ele fez isso, ele foi explicar, acho que usando semiótica para explicar algum quadrinho, não lembro bem, e ele contou que o pessoal ouviu, era acadêmico, era para outros professores de outras áreas. Ele falou que ele explicou os conceitos e tal, e o pessoal aplaudiu e tal, e no final, no coquetel, uma professora chegou para ele e falou, André Alexandre, acho que é Alexandre, eu entendi tudo que tu falou, os conceitos técnicos, mas eu olho para esse teu livro, para esse teu quadrinho, eu não consigo ver toda essa profundidade, essas coisas que tu fala aí. Então, o quadrinho tem isso. Eu acho que toda área tem isso. Acho que, sei lá, uma coisa que eu não tenho afinidade nenhuma. Moda. Acho que para uma pessoa de moda tem todas essas nuances e tal, para gente que não faz sentido, né? Mas eu tenho a impressão que quadrinho tem uma complexidade maior do que diversas outras áreas. Eu acho que você tem razão, assim, justamente por conta do beber no passado, do fazer referências a outras mídias, do usar outras mídias na atualidade e fazer contrapontos. Muitas vezes inserem... eu lembro de, quando eu estava na Mitos ainda, era a época da eleição do Trump, e tem um personagem, aquele MODOK, que é um robozinho, né, inserido, da Marvel, e fizeram um MODOK, que era inspirado na cara do Trump ali, era um vilão altamente mentiroso e coisas assim, o nome era Bárbaro. Então, assim, eu acho que eles têm, sim, talvez a pessoa precise aprender a ler, talvez eu acho daí a dificuldade de se definir seriamente o que é quadrinho, né? Muita gente diz que é um gênero, muita gente diz que quadrinho é quadrinho, muita gente diz que é intertextualidade ou justaposição de imagens, tem milhões de definições. Eu acho que essa dificuldade de definir já mostra a complexidade que é, né? Então, você está traduzindo, você não está pensando só nas palavras, ele está fazendo referência a alguma coisa, esse é um personagem, qual é essa referência? É atual, é do passado, é da história dele, é da cronologia, não é dessa terra, não é, o que é? Você tem que tomar um cuidado imenso. E acho que quem é mais leitor, que está acostumado, vê
Isso, como você bem descreveu, o Alexandre falando desse projeto, que até que a professora comentou, mas quem não lê é justamente isso, isso é coisa para criança, isso é só quadrinho, isso é só uns desenhos aí bobinho, e não, é profundo. Tem muitas questões, inclusive... Eu digo, o Peter Parker, eu sempre gostei muito dele. Hoje em dia, minha paixão é o Miles Morales. Eu acho que ele define muito melhor, assim, tanta dificuldade da gente ser adolescente. E justamente por isso, por conversar, eu tinha uns diálogos meio internos, assim, com o Peter. Aquela sofrência, né? As questões, devo ou não devo seguir esse lado meu, sigo ou não sigo, o heróico, né? As grandes responsabilidades que vêm com os grandes poderes. A gente pensa, eu penso muito nisso até hoje, sempre, assim. Então, acho que eles têm muito para ensinar para a gente precisa ver com outros olhos mesmo. Ainda bem que a academia voltou a abrir espaço para isso, né? Finalmente abriu espaço para se estudar e entender um pouco mais a fundo os quadrinhos. Acho importantíssimo. Isso aí. Vamos falar um pouquinho, então, do teu período atual. Eu dei uma pesquisa rapidinho no Instagram do teu estúdio, e eu vi que vocês fizeram um trabalho. Vou falar de um trabalho, mas fica à vontade de falar de outros e tal. Claro. Que eu queria que você me falasse um pouquinho mais, que foi a edição do Estranhos no Paraíso. É uma obra que eu acho muito bacana. Eu li o primeiro encadernado muito tempo atrás, estou precisando comprar o restante e tal. Me pegou muito e acho que eu vou entrar na parte de venda, que eu acho que não é a tua área, mais de produção, mas tipo, eu tenho a impressão que Estranhos no Paraíso ela ficou um pouco esquecida, assim. Como é que eu vou te explicar? Eu conversei um pouquinho sobre isso com a Beri Félix ontem, sobre quadrinhos que, num determinado período, são icônicos e entram em todas as listas de melhores da década e tal, depois dão meio que uma sumida. Eu acho que rolou um pouquinho disso do Estranho no Paraíso. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho prático, como foi, e o que tu acha disso, que ele está um pouco esquecido, eu não sei. Eu acho que, para a relevância da obra que ela teve, para a qualidade que ela tem, eu acho que ela é uma obra pouco comentada hoje em dia. Exato. Eu acho que a gente deveria até gravar mais vídeos sobre isso e tal. A gente já tem que começar dizendo que o Brasil foi o primeiro país que conseguiu reunir toda essa obra completa e lançar integral em capa dura, né? Ele só tinha saído... Antes dos Estados Unidos mesmo? Nos Estados Unidos não tem em capa dura, eles têm a obra completa, mas toda solta, em zine. Então, assim, é legal dizer isso, a Devi deu esse tratamento capa dura aqui, o próprio Terry Moore, a gente participou um bate-papo com ele, um canal conseguiu, né, do Mundo Gonzo, e ele mesmo disse que ele ficou, assim, muito feliz de ter recebido aquilo, de ter na estante, hoje em dia, os 6 volumes em capa dura, que ele nunca achou que fosse sair reunido, muito menos traduzido, né? Ele falou, já estaria feliz se tivesse saído aqui nos Estados Unidos em capa dura, mas o fato de vocês terem traduzido isso ainda, então eu preciso agradecer mais ainda. Eu achei legal o que a Devi fez com as cores de cada volume. Então, você tem ali formado um arco-íris, né? Representando muito bem o que tem a trama e as discussões importantes dentro do quadrinho. Não só o amor sáfico, mas o amor entre gêneros diferentes, o respeito, a vontade de você deixar e você ter um relacionamento mais aberto, um relacionamento mais fechado, as dores das perdas, né, o conhecer amigos, o participar de exposições, o viver o dia a dia. Esse quadrinho é tão delicado, tão imensamente... eu disse que, para mim, às vezes é difícil ver que um homem escreveu aquilo tão belamente, assim, tão doce. Não faltando respeito com vocês todos, tem homens que a gente tem que agradecer muito, mas a gente sabe a maioria, tem uma maioriazinha aí que às vezes deixa a gente de cabelo em pé. Eu vou te confessar que eu tive essa mesma sensação. Os primeiros exemplares que eu comprei ainda foram avulso, não lembro qual foi a editora que publicou, acho que início de anos de 2000, final de 90, né, que saiu a primeira vez no Brasil. E eu comecei a ler, eu olhei na capa rapidamente, não era nenhum nome que eu conhecesse, eu passei batido, comecei a ler, eu tinha certeza que era uma mulher. Quando eu terminei de ler o primeiro fascículo, eu voltei para ver o nome da pessoa para procurar o trabalho. Aí eu olhei e falei, caramba, será que esse Terry é um apelido de uma mulher e tal? Eu também achei estranho.
Não Porque é? parece muito que é uma mulher escrevendo. Parece que é uma mulher. E eu lembro de conversar, assim, eu até disse para ele, eu falei, olha, eu fiquei emocionada de ler, tinha vários momentos em que eu me peguei chorando, porque é um quadrinho muito doce, com tratamento muito humano, né? A gente às vezes esquece. Muita gente acha que quadrinho é só super-herói, pancadaria e etc e tal, e não é bem assim, né? Olha como a gente tem uma história maravilhosa da Francine e da Cachu ali, participando, falando das dificuldades da vida, de tudo. E a Bárbara, o traço desse cara, ele me deixa besta, porque são pedaços de livros, às vezes que fazem referência, então era uma tradução doida, assim, eu não participei da tradução, só fiz a edição, mas eu pensava no tradutor, assim, em alguns momentos era um traço bem rascunhado, estilizado, assim, pesado, com muita arte final, muita caneta preta, em outro momento parecia um Art Nouveau, uma coisa meio monge, assim, meio delicada, com aqueles rococós, e aí outro momento delicadíssimo, uma página em branco, sutil, neve, ele tem uma sensibilidade muito absurda, e eu acho que esse é um dos quadrinhos, assim, sempre que me chamarem para falar sobre ele, ou que eu puder falar sobre ele, é uma honra imensa, assim, poder ter participado, a gente editou e produziu os 2 últimos volumes aqui no estúdio, né, e a gente recebeu como um desafio, um presente, né? A gente foi chamada numa reunião lá pela Devir, e o Paulo gentilmente disse que queria passar esse material para a gente, junto com Martha Washington, e a gente teria 3 meses para produzir os 3, assim. Foi uma correria de final de ano, assim, mas a gente conseguiu entregar. E é uma oportunidade também para os letristas, né? Letrista é a pessoa que coloca a letrinha no balão ou que faz a diagramação ali do texto, né? Então, os letristas, normalmente a gente tem algumas regras, quadrinho de super-herói já tem uma fonte definida, todo mundo está habituado, mas esse material do Estranhos do Paraíso a gente pode brincar à vontade, porque ele usa milhares de fontes. Então, a fonte de grito mais raspada, uma fonte mais arredondada para mostrar uma situação de amor, não dando spoiler, mas às vezes acontece de um personagem, a gente perder um personagem no meio da história e tem todo um peso, uma dor, uma poesia, uma música, uma fonte diferente. Então, foi bárbaro, assim, poder produzir esse material foi incrível. Editar, mesmo que esses 2 últimos volumes, eu corri, já tinha lido o primeiro volume, aí eu perdi um pedaço da história, mas eu comprei todos, estão todos aqui. Já estou botando a leitura em dia e, apesar do spoiler, mas a gente é assim, a profissão não tem muito essa, a gente não liga mais pelo spoiler, a gente só quer produzir o material, né? E entregar. As letras originais eram manuais, eram feitas à mão pelo autor, ou ele usava fonte? Algumas são manuais, aí a gente tentou pegar uma bem próxima da dele, mas outras ele usava a fonte, aí a gente conseguiu localizar as mesmas fontes e usar exatamente a fonte igualzinha. Então, esses 2 últimos volumes, assim, a gente fez exatamente igual ao original, com fontes do documento. Claro, salvo essa partezinha, tinha uma partezinha com a letra dele mesmo, essa a gente não tinha como pedir para ele, né? Mas a gente fez uma fonte bem parecida, tá? A gente desenvolveu a fonte aqui e já deixa salvo para usar nesse material e ficar o mais próximo possível. E tu falou de cores, eu estava lembrando agora, a versão que eu tenho, que é de uma editora que eu acho que nem existe mais, eu não lembro quem foi que publicou, foi a Via Letra, eu acho. Eu acho que foi a Via Letra que fez as primeiras edições de uma parte, acho que fez até o 20, até o 18, alguma coisa era assim. capa cartonada, são essas edições que eu vi. Era preto e branco, você está falando de cor, essa versão agora é colorida? Dentro é preto e branco, mas a capa, ele fez as capas em cor de arco-íris. O primeiro volume é branco, o segundo é azul, aí um amarelo, um vermelho, um verde e um roxo. A história mantém preto e branco. Mantém o preto e branco. Tá. Porque ele fez inteirinho, só tem um volume, que é o volume 25, que por acaso entra no 6º volume dessa edição, e que ficou com um extra, era a única colorida. Então, a gente conversou até com ele na época e optou-se por imprimir ela em preto e branco, para fazer uma unicidade com o resto do material. Então, assim, dentro é preto e branco ainda, continua. Mas as capas foi que ficaram nessa edição coloridinha. Aí. Eu entendi.
Eu pensei que tinham feito como o Boni, porque o Boni, Ai, o Boni. ele tinha edição preto e branco, né? E quando saiu agora a versão, também não lembro qual foi a editora brasileira que publicou, já foi uma versão colorida. Achei que tinham feito a Exato. mesma coisa, que tinham colorido para lançar o Não, encadernado. ai, teria sido lindo, né? Acho que no futuro, talvez, encomendar uma colorização aí seria demais. Sim. Mas aí ficou, por enquanto, o miolo todinho preto e branco mesmo, só capa. Mas eu acho que ele funciona muito bem como preto e branco. Aqui no Brasil, quem é defensor fervoroso da arte de quadrinho preto e branco é o meu Deus, da Veneta, é o O Rogério de Campos. Rogério de Campos. Ele é defensor porque ele fala que Ai, o muitas. Rogério é um querido. Eu acho que é um pouco radical, acho que é obras e obras. Mas ele fala que geralmente usa muito a cor para defender, para esconder erros do desenho. Do desenho. Perfeito, mas eu acho que tem obras que elas funcionam melhor colorida que preto e branco. Mas no Tem caso não coisas para que Estranho no precisam. Paraíso, eu acho que ele funciona, acho que ela funciona muito bem, preto Concordo, e branco. concordo com você. A gente está falando com todos os nossos entrevistados também, né? E pedindo algumas indicações de títulos. Pode ser algum título que você trabalhou, pode ser de outra editora, de outra empresa, não tem problema. A ideia é servir de indicação para novos leitores. Pensa aí em Perfeito. alguns títulos, 2, 3, quantos tu lembrar, que tu acha que são interessantes para novos leitores. O próprio Estranho, né, com certeza já é uma ótima indicação. Eu acho que Já é uma indicação. para quem só leu literatura e quer começar a ler quadrinho, ele é uma ótima porta de entrada, né? Eu acho que sim. Eu indicaria, então, começar com o Estranhos do Paraíso. Procura o primeiro volume, ou veja se tem algum ensebinho, alguma coisa, aquele estante virtual, alguma coisa mais Isso. antiga, para você pegar o primeiro volume, se você não quiser investir. Eu fiz isso com o Sandman quando eu era criança. Assim, eu era adolescente, eu não tinha dinheiro para pagar umas edições maiores, eu fui buscando as menores, fui colecionando até conseguir ir pagando. Às vezes vale a pena, né, gente? Hoje isso não funciona mais, porque hoje inverteu, devido à especulação, as primeiras edições da Globo e tal, se você for comprar, você paga mais do que comprar os encadernados. Verdade, eu me arrependi até de ter vendido a minha quando eu fiquei ali, quando eu comprei. Hoje virou item de colecionador. O Verdade, não Gaiman, tem. inclusive, tem isso. Todos os Oh, trabalhos do Gaiman que estão fora de catálogo, você encontra a preços absurdos. Recentemente eu fui gente, procurar o Caçador de Sonhos, a primeira versão, que era livro ilustrado, que é o Yoshitaka Amano que ilustra. E eu fui procurar o Stardust, eu vi o filme, gostei, fui atrás do quadrinho para reler, e o Stardust, os dois, o Caçador de Sonhos e o Stardust estão com preço absurdo, tá tipo R$ 300. meu Deus, imagina. Porque estão Alice, fora é de coisa catálogos os dois. que a gente tinha que ter guardado, né? Aquelas coisas que a gente nem pensa. Nunca imaginou, né, que um livro, que um quadrinho ia valorizar tanto em 10, 15 Não. anos, né? Mas virou Exato, um e é coisa item. que vale, né? De Sim, colecionador. sim, A gente tem que começar a pensar nisso, né? Guardar os que a gente tem hoje em dia. sim. Ai, eu vou indicar, eu vou fazer duas indicações. À Então, vontade. fora o Estranhos no Paraíso, que já fica então como a terceira. Tem um livro que recentemente eu fui convidada para traduzir pela Conrad, chama Este Era o Nosso Pacto. É um livrinho para quem gosta de Goonies, de anos 80, de histórias infantis e mágicas, assim, né? Fantásticas, você tem uma viagem, uma experiência maravilhosa. Se você é leitor de quadrinho, começou a ler quadrinho ou quer ler uma coisa que não envolva super-heróis e é um volume único, que você tem uma história completa, do começo ao fim, ao fechamento, eu recomendo muito. É uma história de dois garotos que, todo solstício, no lugar que eles moram, tem uma celebração onde eles colocam lanternas no rio. E os dois garotos, os garotos daquele lugar, resolvem sair para ver onde é que as lanternas vão parar. E eles dizem que este era o nosso pacto. Então, ninguém olha para trás e ninguém volta para casa antes de descobrir o que acontece com essas lanternas. E aí eles mergulham numa viagem fantástica, muita astronomia, muitas coisas curiosas. A gente tem ursos, bruxas, personagens estrelas e coisas aparecendo. É maravilhoso, é uma leitura encantadora que a Conrad trouxe para vocês. Então, eu tive a honra de participar dessa tradução do material. Então, este era o nosso pacto, o Estranhos no Paraíso da Devir,
E está saindo recente, agora, pela Panini, uma edição chamada Núbia. Núbia pra valer. Quem não conhece essa personagem, ela é irmã da Mulher Maravilha. Não vou dizer como nem o que aconteceu, porque lá conta, e ela tem uma diferença de idade, mas explica o porquê dessa personagem ser diferente assim. E ela trata de temas delicadíssimos que a gente precisa discutir, né? Então, a questão do racismo, a questão de você... Até me emociona, é tão delicada essa HQ, as questões da dificuldade de você ser uma garota negra, de você ter pessoas espezinhando, pessoas morrendo, jovens morrendo. Ela é delicadíssima e aborda um assunto mais do que atual, mais do que qualquer outra coisa, e que quem tem certo tipo de preconceito devia ler para ver se aprende alguma coisa nessa vida e melhora, e quem passa por isso é legal para você dividir essa experiência e você poder conversar ali e sentir o apoio de alguém que passa e que sofre isso todos os dias. É uma questão que a gente ainda precisa trabalhar e muito, e as pessoas precisam aprender, o ser humano precisa evoluir e muito ainda em diversos aspectos. Então, fico muito honrada da DC e da Marvel estarem cuidando de outras linhas, assim, mais delicadas, utilizando, se valendo dos personagens, né, se valendo de heróis e de toda a mitologia heróica, mas você trazendo assuntos mais humanos. Eu acho que a gente precisa tratar um pouquinho disso e abordar. Então, super recomendo para quem quer começar a ler, você já entra no universo da Mulher Maravilha por um outro lado aí que você jamais ia pensar. Que ótimo. Carol, quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Pedir mais uma vez desculpa pelos pequenos imprevistos que a gente teve para iniciar. Mas deu tudo certo, no final a gente conseguiu. Eu que agradeço mais uma vez o convite, poder conversar um pouquinho, foi uma honra tremenda conhecer você mais um pouquinho, a gente poder saber mais um pouquinho, discutir mais um pouquinho, e espero, é um prazer a gente ganhar amigos assim maravilhosos nesse mundo, né? Sou muito grata por você, Valdo, e pelo espaço aí do Sesc. Muito obrigada. Para mim também foi uma experiência ótima conhecer um pouquinho do teu trabalho. Eu espero que a gente volte a se conversar, se encontrar em eventos, se os eventos começarem a acontecer de novo ano que vem, né? Vamos manter contato aí. Agradecer a Samela pela tua indicação. Samela que indicou você para ser entrevistada. Ai, Samela é maravilhosa. Eu tenho uma paixão por essa menina. Ela é incrível. Como ela divulga as coisas, como ela leva, com o cuidado que tem com o Norte, o Nordeste, em quadrinhos. A gente precisa levar isso para o mundo. Eu acho maravilhoso, Bárbara, o trabalho dela. Agradeço. Tem muita coisa bacana aqui para mostrar para o resto do país, hein? E as oportunidades estão surgindo. Vão ouvir falar muita gente aqui do Norte nos próximos anos. Carol, brigadão, vamos encerrar por aqui. E para quem está acompanhando, continua online, que vamos ter mais coisas do evento daqui a pouco. Abraço, até mais. Beijo, pessoal.